As melhores notícias políticas, todas aquelas polêmicas que não podem faltar e um pouquinho de opinião também. Nesse episódio de hoje, na bancada aqui comigo, meu parceiro, sócio desse projeto, o cara que idealizou o Política Agora e que está sempre antenado com todas as novidades e polêmicas, meu amigo, meu irmão Pedro Lana Badaró. Beleza, Prazer estar Pedrão? aqui, meu irmão. Tudo bem? Bom demais. Joia. E aí, bora para as Sejam bem-vindos. polêmicas? Bora, bora. É? Por onde que a gente vai começar? Porque a gente tem bastante informação dessa semana. Inclusive, ontem, a mais quente aí, é uma briga que teve aqui na Faculdade Federal. Não sei se vocês estão sabendo do outro lado da tela, mas o negócio foi feio. Teve um MMA político na Federal de Belo Horizonte, na De Universidade Belo Federal. Horizonte. Exatamente. MMA. MMA. Os opostos da política saíram no tapa na universidade. O ambiente de construção do saber Virou palco palco de circo. De circo, exatamente, né? E isso daí foi feito pelo Douglas, a gente pode ver aí, foi uma ação. Você já vai contar quem foi que estava na briga? Não, quem tava na briga a gente não sabe, quem tava envolvido nessa ação. Opa, não, peraí. Antes de você entrar na pauta, deixa eu só dar as boas-vindas para quem nos acompanha. Hoje estamos transmitindo também ao vivo, se você nos assiste depois, nós estamos transmitindo ao vivo às 16 horas e 30 minutos do dia 23 de abril de 2026, aqui diretamente de Belo Horizonte. Se você acompanhar depois, aí você vai poder fazer uma análise atemporal, né, das nossas percepções das notícias do dia, e nós vamos entrar nessas polêmicas aí nos próximos minutos. Mas eu quero agora, antes de começar, agradecer demais nosso patrocinador parceiraço Implantar Telecom. A Implantar Telecom está aqui, ó. Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil é somente para BH e região. Implantar Telecom, você merece a melhor internet. Ligue agora 4141 0955. Se você está em Belo Horizonte região, não precisa passar raiva com a internet. Chama a Implantar que daí para frente é só alegria. Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil. E olha só, tem planos de 600 megas até de 1000 megas. E você pode colocar no seu plano alguns benefícios a mais, como o Clube Certo, o NBA, o HBO Max, a Sky Mais Paramount, Disney Mais, Deezer, cara, até o Wi-Fi 6 você consegue colocar na sua casa ou na sua empresa, certo? Prime Video, tudo isso na Implantar Telecom. O seu parceiro certo para a internet que não falha nunca, Implantar Telecom. 4141 0955. E dito isso, agora que você está nos acompanhando numa internet estável e de qualidade, a gente pode entrar nas polêmicas, porque foi tanta pancada que se a gente não conecta com a Implantar antes, era capaz de tremer, tremer os negócios. falhar a internet de tanta pancadaria. Quer dizer, então, que teve pancadaria. Por motivo político. Na Universidade Federal de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Conta esse babado pra gente aí, Pedrão. Ixi, ó, a gente tem visto aí bastante coisa sendo publicada hoje, né? Foi apurado mais os fatos. Douglas Garcia, do União, né? Junto com a Marília Amaral, que é do PL. Então, é uma situação que a gente tem visto daí já há algum tempo, que é o lulismo e o bolsonarismo se colocando em prova um ao outro. Se a política fosse feita dessa forma, eu acho que não seria necessário, né, não juntaria... Peraí. Todo mundo vai imaginar que... como é que chama a deputada do PL? A deputada é a Marília Amaral. Marília Amaral, isso, do PL. Ela teve uns arranhões, mas não foi ela que saiu na porrada, não. Porque foi os alunos da UFMG que a porrada pegou mesmo. Não, gente, eu tô machucado aqui, mas não sou eu que tô entrando, eu não entrei nessa briga, essa não, mãozinha, viu, pra quem tá acompanhando com o vídeo, mostra a mãozinha aí, Pedrão. Essa Olha lá, ó. Mas não fui eu, não. Daí não tem nada a ver com isso, não. Tá bom, vamos dizer que foi skate, então, tá? Vamos fingir que você tava andando de skate. Eu sei que o negócio lá pegou então, pesado. Uma deputada do PL tava lá
na Universidade Federal de Belo Horizonte. Isso, E um deputado do União Brasil. Do União Brasil, exatamente. Ele Esse- estava fazendo negócio para provando que eu acho que é algo do tipo, né? Era uma provocação, aqueles que provassem que o Lula é melhor do que o Bolsonaro ganhariam um prêmio, né? O que já é uma certa provocação quando você está dentro de uma faculdade federal, sabendo que a gente. Então eles estavam fazendo tipo aquela coisa que alguns deputados fazem de colocar uma banquinha na rua e ficar Isso, fale debatendo com as comigo, pessoas. exatamente. Resumindo, eles estavam buscando cortes virais para poder Virais. postar, E acharam? né? Quase que acharam os cortes de Quase faca. que acharam os cortes de faca. Teve gente. Eu vou A te pancada falar comeu solto. Comeu solto. O negócio aqui, eu vou te falar que eu tava vendo esses vídeos e foi porradão mesmo. O Garcia saiu mesmo com um rapaz que foi aluno da Federal. Foi uma situação assim. Ao ponto que segurança do campus, os seguranças do campo tiveram que intervir. Mas daí é uma coisa dos males do menor, a gente tem falado sobre várias outras coisas aqui, como por exemplo a questão de Brasília, né? Que aconteceu agora recentemente. Que foi o rapaz lá, né? Tem que ver aqui o nome do rapaz, gente. Que foi. Comeu na porrada também, né? Não, Brasília? não, comeu na porrada não. Esse daí foi. é, foi afastado, né? O agente dos Estados Unidos de Brasília. Que Rapaz, é um afastamento por reciprocidade que eles falam. Né? eu sei o que você está falando. É um agente do FBI que estava atuando no Brasil Isso. e ele teve lá o seu distintivo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, retirado, suspenso por quê? Porque tiraram o poder de polícia dos agentes brasileiros que estavam nos Estados Unidos. Isso. Aí eles devolveram a mesma moeda aqui. Exatamente. Foi Mais isso? especificamente, Douglas Pérez teve assumido que esse daqui foi o. Teve uma situação que. Deixa eu ver se esse daqui vai mostrar no BBC. O delegado da Polícia Federal que ajudou o ISE a prender a ramagem e a deixar os Estados Unidos. Foi uma solicitação. Eles pediram para esse rapaz deixar, né? Deixar os Estados Unidos e aqui foram lá e tirar as credenciais de um agente de lá. Então foi uma punição por reciprocidade, né? Você pune lá, a gente pune aqui. Então você vai tirar a credencial do meu agente que está aí, eu tiro a É, credencial do seu agente que está aqui. Até quando isso ainda vai acontecer? Né? Comenta Eu aí não no sei. chat do YouTube pra gente o que vocês acham. É. O Brasil deve levar a critério absoluto a reciprocidade com os Estados Unidos ou deve ter um pouco mais de cautela medindo forças e situações de acordo com as circunstâncias do momento? O que vocês acham aí? Exatamente. Olha só. Exatamente. E nós vamos entrar numa outra polêmica aqui também, Pedrão. Mas vamos lá. Essa daí, vamos voltar lá no da faculdade lá. Eu quero saber o seguinte. Não virou, então, uma briga entre uma pessoa de um partido e outro, um deputado contra o outro. não. Virou, foi pancadaria Foi generalizada. pancadaria de um dos deputados estaduais contra um dos alunos da Federal, pelo que eu tenho de informação, também não quero deixar aqui nenhuma informação enrijecida, mas teve essa situação, foi com o Garcia, se eu não me engano, quer ver? Foi o Douglas Garcia, né? do Gente, União. tem que ser no Política Agora, porque isso a mídia não mostra. Exatamente. Olha Isso. só, você que está dentro de uma bolha ideológica, você vai receber os cortes das pessoas da sua bolha sendo agredidas. É. Mas os coleguinhas que estão na outra bolha vão receber os cortes do lado de lá, da turma da bolha deles sendo agredido. E se você não acompanhar o Política Agora, você não vai ter a oportunidade, através da mídia tradicional ou desses geradores de conteúdos de bolha, vou chamá-los assim, de ver o fato de maneira mais ampla. A questão é, na opinião de vocês, a Universidade Federal, as universidades, os ambientes em que as pessoas deveriam estar para estudar, desenvolver conhecimentos, fazer pesquisas científicas, está tomado por um debate que já não é mais um debate do campo das ciências sociais e políticas e virou um debate de manipulação de massa dos nossos alunos e também de professores que podem estar alienados de um prisma ou de outro. Como que você vê isso? Coloca nos comentários aí pra gente e a gente vai ter o maior prazer do mundo de continuar esse debate no comentário também para quem não estiver nos acompanhando no ao vivo. Mas é uma loucura, né, É uma Pedro? loucura. Isso daí é algo que a gente tem que combinar que a faculdade não foi feita para isso. Não né? noticiaram se alguém foi hospitalizado, né? Não noticiaram se alguém foi hospitalizado. A deputada, eu vi uma coisa ou outra que ela postou, ela teve uns pequenos arranhões. Mas eu acho que o negócio mais pesado mesmo foi com o deputado estadual, saiu na mão feio mesmo. Eu acho que faculdade federal não é, no meu ponto de vista, gente.
uma faculdade federal ou não, lugar de saber, de aprender, de discutir ideologias, não é lugar de você defender a esse nível qualquer que seja a ideologia, até porque aí já foge de qualquer tipo de discussão que vai sair de uma forma, né, que vai te dar alguma coisa para acrescentar, né? Nenhum tipo de violência se justifica, né, cara? É. O problema é esse. O problema é que as pessoas não estão percebendo a quem interessa a sua torcida. Você que se tornou torcedor de político, você que quando o seu político faz algo errado, você vai para aquele pensamento de que os fins justificam os meios, você que passa pano para o seu político porque você tem o constrangimento de ter que voltar atrás ou de achar que porque você vai criticar alguém que você votou, você vai ser rotulado de apoiar o outro que você odeia, você se tornou um elemento de manobra. Você se tornou aquilo que eles mais desejam. Uma pessoa que se tornou um torcedor de político. Uma pessoa que não tem mais a capacidade de questionar, cobrar e de exigir da própria pessoa que você votou. E é isso que eles precisam. Então, tenha muita atenção, porque, de verdade, eu acho muito improvável, para não dizer impossível, que eu saia no tapa na rua com uma pessoa que eu não conheço para defender uma outra pessoa que eu não conheço, Exatamente. sabe? Outro dia, Exatamente. Pedro, eu vi um cara discutindo política, a gente batendo papo, e o cara, uma hora, a esposa deu uma opinião, né? Que, não, pensando bem sobre o que ele está falando, faz sentido. Aí ele ficou bravo, né? Porque ela estava aceitando um argumento de um prisma político contrário do Do que ele dele. defende, né? Aí ele pegou e falou assim, não, mas não é, tudo errado, você está viajando, tal, não sei o quê. Aí ela pegou e falou assim, mas é minha opinião. Aí ele pegou e falou assim, uma opinião de merda, sabe? Uhum. E soltou Aquele. com a esposa. Aí eu peguei e falei, eu tava na mesa, tá, gente? Eu peguei e falei, cara, tá vendo? Você tá discutindo com a pessoa que vive do teu lado, que paga conta com você, que educa os filhos com você, dizendo que a opinião dessa pessoa é uma opinião de merda, por uma pessoa que não te conhece, para defender uma Uhum. pessoa que você nunca sentou com ele para bater um papo, Você nem sabe se o que ele sabe? defende de fato ele faz. Que você pode até acreditar por ações políticas, tal, etc. Mas isso é o que chega para você através do que é publicizado. Sim. Não quer dizer que de fato a pessoa seja exatamente aquilo que ele nunca errou, entendeu? Né? Todo mundo erra, e nem por Exatamente. isso você tem que passar a mão na cabeça, não, porque um cara que está numa posição de gestão pública, quando ele erra algo que prejudica ou que causa danos ao erário, à grana, Uhum. tá? Que rouba, ele sabe que está fazendo errado. Porque o cara que está lá, ele está muito bem assessorado. Muito bem Eu assessorado. vejo o seguinte, acho que nada sai de lá de dentro sem a esquerda, a direita e o centro apertarem a mão. Se tem algum tipo de corrupção, eu não estou dizendo que toda a esquerda é corrupta, nem que toda a direita é corrupta, nem que todo o centro é corrupto, mas se existe alguma coisa para poder passar da votação, se todos não apertarem a mão, não sai nem do papel. Então, você está realmente brigando com as pessoas certas? Tenho visto aí, poxa, cara, você tem sua família, tem gente que não conversa mais com os pais, tem filho que não conversa mais com os pais, nem com os irmãos, e esposa com o marido, e por conta de política. Afinal das contas, vocês estão todos comprando arroz, feijão no mesmo lugar, tá ficando cara a gasolina para todo mundo, entendeu? Então é isso, é esse mesmo caminho. Vou queimar e pronto. É isso a discussão? É assim que você vai fazer um país melhor? É por aí que você vai caminhar? Eu particularmente não acho que é por aí. Rapaz. Bom, nós temos um bocado de coisa aqui. Deixa eu mudar um pouquinho para Então, política bom, internacional, depois eu vou voltar na polêmica da escala de da trabalho, escala tá? vocês Mas pulam. só para a gente poder passar aqui, porque o pessoal, esses dias, não tem falado muito sobre o Estreito de Hormuz, né? Mas o Estreito de Hormuz bloqueado está gerando uma crise energética global. O fechamento parcial do Estreito de Hormuz é a maior interrupção de oferta de petróleo já registrada. Está sendo comparado com a crise do petróleo dos anos de 1970, da década de 70. Com volatilidade, né, volatilidade cambial, a alta de preços e o risco crescente da estagflação, né, em várias regiões. Eu não entendi muito bem qual que foi o termo aqui que a galera colocou aqui. Estagflação.
Você É a conhece? estagnação da inflação, seria isso? Não, Vários- crescente de estagflação em várias regiões. Bom, o que a gente sabe é que aqui no Brasil o preço do combustível está sendo segurado à base de canetada Sim. Sim, muita gente colocou inclusive fiscais para poder fiscalizar o posto de gasolina. e houve aí uma pressão do movimento dos caminhoneiros, porque realmente é um absurdo o diesel a R$ 7 ela vai pedrada, né? E aí eu entendo que tem aí uma inflação realmente dos combustíveis por causa dessa interrupção do Estreito de Hormuz. Sim. E muita gente nunca tinha nem escutado falar do Estreito de Hormuz, né, Pedro? Exato, a gente teve com aquela moça aqui, algumas semanas atrás, que falou sobre o que poderia acontecer uma vez que o Estreito de Hormuz fosse bloqueado, né? Sim, Ela até falou para as senhoras se preparem porque a gasolina vai subir, não se sabe o quanto, mas que vai subir, vai. A gente ainda tem segurado bem, desde aquela data até aqui, já vai para quase um mês. com a canetada, né, o governo federal retirou alguns impostos, propôs para governos estaduais que retirassem também seus impostos, uma canetada que está segurando o preço do combustível, mas saibam que essa conta vai chegar, isso é igual gastar no cartão de crédito. Você É, está passando no cartão de e crédito. vai só A aumentando, fatura em né? algum momento vai chegar, Vai né? chegar. E aí, o que, que é pior? O pior é deixar aumentar agora ou o pior é jogar essa fatura para frente? É. Ou, assim, meu ponto de vista, que está acontecendo agora o pior é que, eu ver o que o Trump queria, o que ele queria, o efeito que ele queria causar com essa situação toda, está indiretamente indo contra o próprio Estados Unidos, que já detém aí uma dívida bilionária, né? Até mais do que isso, Sim. entendeu? Olha só, você falou do Trump, eu vou até emendar aqui uma outra aqui que a nossa equipe mandou aqui, ó. A Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifas de Trump. Sim, A incerteza comercial voltou a ganhar força após a Suprema Corte Americana invalidar, por 6 votos a 3, as tarifas impostas por Trump com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência, restringindo o uso de poderes de emergência para fins comerciais. Trump respondeu anunciando uma nova tarifa global de 10 a 15% baseada em outra lei. Ô, gente, sim, não é por nada não. Agora eu vou apanhar do povo aqui. Porque tem gente que acha que os caras são de lados opostos. Mas o Trump tá gostando de tarifa igual a Haddad, né? tá. Tá parecendo até que eles fizeram Tá a mesma igual a escola, Haddad. né? Tá Parece igual a que eles Haddad. fizeram a mesma escola, vou te contar, viu? Tá faltando aumenta que o povo paga. É isso Nó, aí. é que aumento que o povo paga. Porque quanto É. mais você tarifa, quem paga é o. Né? Porque vai aumentar, uma coisa que eu falo, pelo menos as coisas que a gente tem visto aí no país, o que tá aumentando é naquilo que a gente não tem outra opção. Ó. A única escolha da gente tem já, quem tem carro é de andar de carro, quem tem comida, você tem que comer, você tem que fazer. Você não tem opção já não vou pagar a tarifa, não vou pagar isso que aumentou. Nossa, vai entrar no supermercado, então vai roubar? Não vai. Não existe essa, essa não é uma alternativa. Agora, eu acho que o Trump está tendo aí seus excessos e indiretamente o restante dos países em volta já estão sentindo, já estão começando a cobrar uma retaliação em cima dessas atitudes dele. A gente tem visto que tem acontecido depois dessa situação aí de Israel e de Irã, né? Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Irã está começando a ter essa pressão em cima do Trump agora. Eu acho que esse governo, eu acho que tende a naufragar. E você que está acompanhando aí, o que, que você está achando disso tudo? Você está acompanhando alguma coisa da política internacional ou não está acompanhando nada disso? São questões interessantes aí para a gente pensar, até porque de imediato hoje na sua vida não vai mudar o preço do pãozinho na padaria, mas daqui a alguns meses isso pode ter uma interferência considerável aí, né? E um detalhe que está acontecendo também, meu amigo, é que a gente sabe, a gente está acompanhando aí, principalmente jornais de fora, quando a gente fala do Irã, do Tirã e tudo mais, a gente, antes essa loucura aí dos Estados Unidos, do que está acontecendo, os grupos radicais, né, do Tirã principalmente, né, eles não tinham tanta força quando tem ganhado hoje após a morte do Ayatollah, né? Então, assim, eles têm tomado força. O que antes era mais pacífico, onde aqueles que eram líderes, estavam mais ali inclinados à parte mais pacífica,
Após a morte, né, do Khamenei, a Ali resposta Khamenei. Ali Khamenei, a resposta ali vem sendo cada vez maior. Eu acho que a gente está mais perto de uma guerra atômica agora do que estava antes, quando os Estados Unidos interviu, falando que estamos fazendo isso para que a gente não tenha uma guerra atômica, para que o Irã não faça isso ou aquilo. A gente está mais perto, porque agora está dando mais forças para os radicais após a morte do Ali Khamenei do que estava antes disso daí. Ele colocou o dedo bem na ferida, nem bem onde não devia. Cara, olha só, eu vou me permitir aqui arriscar, porque eu sei que eu não vou lembrar o nome, tá? E nem os termos exatos. Mas agora, pouco mais cedo, na hora do almoço, eu estava em uma reunião e nessa reunião eu conheci um inglês que está aqui no Brasil. É um cara é, de, de um conhecimento geopolítico muito legal. Nós estávamos conversando. é, e aí ele falou, não me lembro o nome da pessoa, né, uma referência lá no meio acadêmico, lá na Inglaterra. Ele falou que o cara fala que existem três cenários reais para o mundo: o cenário de paz global, o cenário de terceira guerra mundial localizada, regionalizada, o cenário de terceira guerra mundial generalizada, o planeta todo, e o cenário de terceira guerra mundial nuclear, e aí acaba tudo. Acaba 10 minutos de guerra. Que é o que, sabe, ele falou desses quatro cenários. E isso rendeu algumas reflexões para a gente ali depois, porque existe um cenário de paz e três cenários de guerra. E aí ele diz que, segundo este autor, o cenário de paz já não é uma hipótese. Já não é uma hipótese. E na opinião de vocês, o que nós estamos vivendo? Vocês acham que já começou a Terceira Guerra Mundial? Vocês acham que a Terceira Guerra Mundial ela está acontecendo hoje, mas ela está regionalizada, ela está localizada num espaço geográfico X? Ou ela já é uma Terceira Guerra globalizada, porém nem todos os países estão em atuação bélica dentro desta guerra? Ou vocês acreditam que nós estamos caminhando para a guerra nuclear? Porque eu achei interessante, cara, essa teoria que ele apresentou assim, sabe? Achei bem legal. Porque, apesar de parecer um tanto quanto ficção, parecer uma coisa um tanto quanto distante, ao mesmo tempo me parece algo muito real, muito provável, né? Muito possível. Muito mais possível do que se a gente for pegar tudo que está acontecendo. Não só lá, como na Rússia, como o que tem sido desenvolvido aí, eu acho que o mundo está se reposicionando para, ainda que a guerra mundial, né, a terceira grande guerra não aconteça agora nos próximos anos aí, eu acho que no máximo em uma década e meia, 2 décadas, já vai estar estourando na porta desses países aí. Eles estão se reposicionando de forma estratégica, cada um tomando o espaço que melhor vai lhe abastecer como potência bélica, e já estão se preparando para a Terceira Grande Guerra. Eu acho que isso daí já é um avanço para a Terceira Grande Guerra, esse é o meu ponto de vista. Bom, comentem aí, né? É. A gente quer saber. Agora falando de Terceira Grande Guerra, vamos para a maior guerra desse ano, que é as eleições. Como é que vai ser? Primeiro o PSDB chamou o Ciro, né? PSDB chamou o Ciro para ser candidato à presidência. Isso, aí agora tem uma situação aí, eu não sei até que ponto que é verdade não, mas saiu hoje nas mídias, eu até pedindo aqui a confirmação, mas que houve uma entrevista com a Aécio onde ele falava que o PSDB é muito difícil ter uma aliança com o Lula, mas não descarta, pois na política tudo é possível. Será que nós chegamos nesse ponto? Tudo é possível, a ponto dos grandes arquirrivais se encontrarem lá em cima? Porque por trás dos cortinas a gente sabe como é que funciona. Agora na frente das cortinas também? Então vamos lá, como é que foi a fala do Aécio na política? Que na política tudo é possível. Então eu vou fazer a tecla SAP. Que a meninada mais nova não conhece tecla SAP, porque hoje tudo você tem muito mais facilidade, Sim, né? sim. A tecla SAP era um recurso na TV há duas atrás, que você clicava ali e ela ia colocando uma legenda para você ali, fazendo uma transcrição, tá? Então, na fala do Aécio, muito improvável uma aliança com o PT, mas na política tudo é possível.
fazendo uma tradução com essa tecla SAP É do isso Política mesmo, Agora. saiu mesmo. É verdade. É. Tudo é possível. Na política nada é impossível. Na política nada é Nada é impossível. impossível. Exatamente. Então, utilizando da nossa liberdade poética, tecla SAP by Política Agora. Frase do Aécio. Na política tudo tem preço. Tudo tem preço. Exatamente. Para quem está disposto a pagar, o céu é o limite. Presta atenção, antes de eu ser processado, tá? Não estou falando de preço financeiro, não, tá, gente? Eu estou dizendo que tudo tem um custo, né? Às vezes você tem que abrir mão de um espaço político, às vezes você tem que abrir mão de uma Sim. liderança, de uma presidência partidária, mas, né, o Aécio não falou mentira, não. Né? Sim, a Na aliança política, ainda mais na política do Brasil, né? Ainda mais na nossa política. Eu acho que é uma coisa. A gente vê, por exemplo, o Ciro é um cara que eu gosto muito de ver falar, e ele fala muito sobre aquela situação que ele foi Ciro Gomes fala processado bem, pelo fala bem. Collor. Diga-se mais, foi processado pelo Collor por defender o Lula. Então, assim, é o tipo de preço que se paga pelas coisas. Agora, Sim. pô, gostando do Ciro, eu tô vendo que ele tá entrando numa. Mas se for o caminho dele, que seja. Ele caiu bem abraçado no ninho. Ah, não sei, cara. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o Ciro Gomes, ele é um cara que tem muito conteúdo, mas ele é um político que está decrescendo. Né? Ele teve a oportunidade de disputar a eleição presidencial com competitividade, não ganhou, e nos últimos meses, nos últimos 2 anos, ele foi perdendo espaço político dentro de força partidária. Sim. Né? Principalmente no Nordeste, a região dele, ele foi perdendo espaço dentro da política. Então, chega um momento que o cara, para ele continuar ali, para ele ter uma vitrine, ele vai acabar se sujeitando a algumas coisas que a gente, enquanto eleitor, não esperava que ele assim o fizesse. É. Entendeu? A gente vai ver, eu acho que a gente tá prestes a ver aí, é possível esse ano a gente ver repetir um pouquinho daquele fenômeno de 2006, aquele fenômeno Lulécio, né? Que Aécio foi um dos eleitores que votaram no Aécio, no governo de Minas, e em Lula para presidente na época de 2006. A governança foi bem natural, e, embora não tivesse existido muito acordo formal entre eles, eu acho que sempre houve uma certa parceria, vamos dizer assim, né? Entre eles, agora o Ciro é um cara que, eu vou te falar, para tomar voto, ele é um excelente candidato. E eu acho que é esse que é o momento que está acontecendo hoje na política. A gente está vendo aí até escritor, né? Nada contra, adoro. Um escritor fantástico. Mas sai entre presidente. E a gente tem que falar um pouquinho sobre qual que é essa manobra, né? Nós temos um cenário político desse ano que a gente está com os votos extremamente divididos. É muito difícil um presidente em exercício perder a liderança no ano eleitoral. Embora esteja acontecendo, a gente tem visto resultados aí nas planilhas amostrais, nas pesquisas de qual e quant, a gente tem visto tudo isso. Mas, qual que é o nome do moço que saiu para presidente, o escritor? Esqueci. Augusto Cury. Augusto Cury, é isso mesmo. Ele, meu ponto de vista, ele é um divisor de votos. Assim como o Ciro também está entrando para quebrar voto. Entendeu? O Augusto Cury, Pedro, eu tenho a impressão que é aquele candidato que o mercado em si, tem um mercado político, mercado de campanhas eleitorais, né, o mercado partidário em si, ele é uma aposta, aquilo que a gente chama de tiro no escuro. Por quê? Ele é o escritor mais lido do Brasil. Sim. Ele é um cara que é conhecido pelos seus livros, né? Um cara que tem milhares de pessoas que leram suas obras e que tem nele uma referência de pessoa centrada, de uma pessoa capaz, e muita gente que carrega em si um sentimento de gratidão por ter sido saído de ajudado pelas depressão, obras dele, tudo por mais. ter melhorado num momento ali de dificuldade, de angústia, de alguma situação psicológica, onde essas obras foram um start, uma base para uma recuperação dessas pessoas. E que faz isso muito bem, inclusive. E talvez seja um momento também, né? Será que o Brasil não tá precisando de psiquiatra mesmo?
mas aí que tá, né? Esse é o outsider, né? Esse cara de fora do jogo político entrando, ele é uma dúvida, porque não se sabe de quais dos campos políticos ele vai absorver votos, sabe? Entendi. E ele pode vir Ele pode a tirar voto dos surpreender. dois lados Ele também. pode tirar voto dos dois lados. A quem interessa candidatos que tirem votos, assim, etc. Aquele que tem a maior quantidade de votos cristalizados, né? Que a gente fala que é aquele voto cego, que é daquela pessoa que a gente Sim, falou agora, que é o torcedor de político. sim, Aquele cara que tem lá nas pesquisas, provando que ele tem, por exemplo, 38% de eleitores que dizem que votam nele e que não mudariam o voto de maneira alguma, que em qualquer cenário vota nele. Esse cara tem 38% de eleitorado ali concreto, consolidado, tá? Cristalizado, né? sim. Esse cara, para ele interessa que tenha muitos outros buscando votos Sim. de Porque vários o campos dele é dele, políticos. né? É, A gente fala, quem vota no Lula não vai votar em outro, ainda que seja de esquerda também. Quem vota no uma boa parte de Bolsonaro, quem muitas votou no vezes. Lula vai votar no Lula sob qualquer circunstância. Sim, Sob é. qualquer circunstância. Uma boa parte de quem votou no Bolsonaro vai Vai votar em votar quem o no Bolsonaro Bolsonaro. indicar Em qualquer que em seja. qualquer circunstância. Sim. Mesmo que essa pessoa seja flagrada fazendo algo que não deveria, a pessoa que está nesse prisma de torcedor político, ele vai justificar isso dizendo que o meu é menos pior do que o seu. É, mas é Entendeu? sempre assim. Então, para esses caras, interessam que do outro lado tenham muitas opções, como um Augusto Cury, como um Ciro Gomes, Sim. né? E outros nomes. Se você pegar aqui numa busca rápida de internet, de 24 horas para cá, tem várias notícias falando sobre a candidatura do Ciro em formas diferentes. Você começa de 24 horas para cá, né? Por exemplo, lá o Fator, a Gazeta do Povo, dizendo o fator Ciro, né? Que Ciro ainda não bateu o martelo de ser candidato à presidência pelo PSDB, mas foi Isso. oficialmente convidado, Sim. tá? É, tem matéria dizendo que o Ciro embaralha a corrida para 2026, porque ele tira votos também da esquerda, do Lula, no Nordeste. Sim. Ele tem muitos Tem muitos eleitores eleitores do que, Nordeste dele. que votaram no Lula porque o Ciro não era candidato, mas eu não acredito que seja um volume considerável para desequilibrar a eleição, não, tá? Eu não acredito que seja tanto. Nós temos aqui o presidente do PSDB em Minas, né, também dizendo que o Ciro Gomes é uma alternativa a Lula e a candidatura de direita. Nós temos uma outra aqui que eu achei interessante, que já apareceu o Tasso dizendo que agora é a vez do Ciro ser governador. Então já está tentando puxar ele para uma candidatura que é mais viável, Sim. né? Que ele tem mais chances de ser Que ele tem mais chance de ser vitorioso. eleito, tal, etc. Eu particularmente penso que se o Ciro tiver uma condição de disputar um governo, né, disputar um governo estadual com muita competitividade, ele abre mão de concorrer à presidência. Porque efetivamente hoje eu não acredito que o Ciro tenha condição de ganhar uma eleição de presidente. Também Pelo não. contrário, eu acho que ele favorece quem tiver com mais votos cristalizados. E hoje a gente sabe que o campo bolsonarista e o lulista estão São muito muitos- próximo do Sim, outro. sim. Então esse risco é muito grande E para eu ambos. acho que o povo, como todo, né? Mas o povo não, o povo, com perdão da palavra, com essa doença bolsonarista, uma doença lulista, vamos dizer assim. Onde se tapa o olho para as cagadas que os caras fazem e se defende o que eles falam para ser defendido, vamos dizer assim. Eu acho que nesse campo aí o povo tinha que olhar para um candidato ou para candidatos que fojam, que saiam desse grupinho. Porque é o que a gente está vendo, é o que vai acontecer. É porrada na faculdade, as eleições, se continuarem assim até no período das eleições, deve piorar muito. E eu acho que se unir contra esse tipo né, para enfraquecer essa. Então vamos botar mais um pouquinho de polêmica então, Pedrão, porque eu prometi entrar nessa polêmica aqui, vamos lá. Escala 6x1 mudar para escala 5x2, redução de 44 para 40 horas semanais. A CCJ da Câmara analisa a PEC pelo fim da escala 6x1.
enquanto o presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional, o que limitaria a jornada de trabalho a 40 horas semanais, e as duas casas passam a ter um prazo de 45 dias cada casa para votar esta proposta. Antes Veja das bem, eleições, né? Vai ter saído. então Não tem 45 dias para urgência. cada casa são 90 dias. 90 dias são 3 meses. 3 meses antes da eleição. Antes das eleições. Então, uma matemática muito bem feita, porque é uma pauta de apelo popular muito grande. E se ele ganha, A questão é saber como que a economia vai reagir a isso. E aí? O que as É. pessoas acham? O que vocês acham? Como que seria para as pessoas essa questão da escala 6 por 1? Para a economia, como que isso funcionaria? Alexandre, já te falo uma coisa. Eu fui seletista há muito tempo da minha vida, como também trabalhei como empresário. Atuei como empresário outro tanto de tempo, como até hoje é o que eu mexo. É lindo, do meu ponto de vista, eu acho linda a escala. De redução de escala é uma coisa maravilhosa. Só que os empresários vão continuar pagando impostos sobre todo o período. E não é desfazendo do empregado, não é desfazendo do seletista. Até porque eles também vão estar pagando os impostos proporcionais a isso e reduzindo também de alguma forma. E futuramente até a gente está vendo aí supermercado já cheio de atendente virtual, né? Você compra no topo, Sim, né? autosserviço, né? Autosserviço, né? A gente tem que ver o seguinte, quem que é esse funcionário que vai entrar para te substituir? Porque se der certo com a IA, vamos dizer assim, ou se o seu... as pessoas têm que começar a pensar um pouquinho mais, isso vai ser bom até que ponto? Porque a gente sabe que para o empresário isso não vai ser. É como aquela questão dos hotéis que você teve que ir até lá em cima defender, né? E ninguém enxergava o tanto que estaria sendo prejudicial ao final da fila. E não, as pessoas geralmente querem tomar, não, mas a gente está tomando do empresário. É o empresário que vai ter que se virar. Será? Será que eles já não estão preparados para substituir e essa escala aí reduzida vai acabar reduzindo também o número de trabalhadores? Né? Acho que é uma questão da gente pensar de uma forma um pouquinho mais a fundo. Porque é lindo, a forma é linda. Eu acho que se pudesse, inclusive, se a escala pudesse ser 3 por 1, reduzir ainda mais. Não, eu acho que a escala pode chegar em 3 por 1, mas para isso é necessário que se tenha uma economia que dê suporte a Suporte isso. é isso. Os Por quê? impostos têm que ser reduzidos. Veja bem, vamos pegar o exemplo das empregadas domésticas. Quando fez aquele marco das domésticas, que fizeram aquela lei e tal, etc. O que aconteceu? A informalidade cresceu. Sim, Ah, mas é para garantir direito das domésticas. Sabe o que aconteceu? Muitas empregadas domésticas foram substituídas por diarista. sim. Por um lado, foi uma mudança cultural, porque também tinha a empregada doméstica que morava na casa e trabalhava ali da hora que acordava até a hora que dormia, Sim, que é de segunda a extremamente segunda, errado. É. que era um regime de escravidão. Sim, Então, o que eu acho que foi legal nesse ponto e o que eu acho que foi ruim, pegando isto como exemplo, tá? Foi legal por quê? Porque aquela pessoa que ficava presa dentro de uma casa, num regime quase que de escravidão, passou a ter um certo direito. sim. E aí, esse direito acabou tirando a pessoa dessa posição. Ela descobriu um outro mercado, que era trabalhar para ela mesma como diarista. E ela começou a fazer faxina em 3 casas por semana. E trabalhar menos ganhando mais. Não trabalhou menos, eu acho, porque ela trabalhou menos em uma casa, mas ela trabalha mais porque ela trabalha em mais Em casas. mais casas. Sim. Né? Então ela tem um deslocamento, trabalha em mais casas, mas ela tem mais liberdade, ela se sente mais respeitada, entendeu? Ela tem mais autonomia. Eu acho que isso é legal. Aonde que eu acho que está o erro? Que muitas dessas pessoas hoje recebem as suas diárias e não estão contribuindo, por exemplo, para o INSS. Sim. E elas não vão ter uma aposentadoria. Muito provavelmente vão depender de conseguir uma assistência social que não é aposentadoria, como, por exemplo, um BPC, Sim. sabe? E aí, que é um auxílio para a pessoa que está incapaz e etc. Então, aonde que é o efeito colateral do governo? Ele fez uma medida populista, ao invés de estabelecer critérios mais acertados para aquela pessoa continuasse trabalhando na casa, mas tendo suas folgas respeitadas, seus direitos sendo pagos, conseguir se aposentar na idade certa, essa pessoa hoje ela vai ter que trabalhar mais tempo, ela está ganhando mais de Sim. imediato, mas ela não foi ela não foi preparada, ela não teve suporte para fazer a gestão desse recurso para garantir, às vezes, uma aposentadoria. Sim. Algumas sim,
Mas uma boa parte delas não vai conseguir aposentar e vai ficar à mercê de um auxílio do governo quando chegar na determinada idade, Que vai ter né? um custo, e esse custo volta para cima de novo. E esse custo volta, e essa pessoa hoje não está contribuindo para o INSS. Ou seja, essa contribuição ajudaria a pagar quem está aposentado nesse momento. Sim. Tá? Então você tem pessoas recebendo mais, mas não estão contribuindo para a aposentadoria. Num determinado momento elas não aposentam, elas dependem de assistência. E essa assistência vai ser bancada por quem? Pelos próximos que vão trabalhar. Quem que são? E Os assim, filhos de todos nós, inclusive o filho da empregada, sim. que talvez vai ter uma condição de trabalho ainda muito mais difícil do que a mãe dele teve. Por quê? Porque tem ainda mais tecnologia. Você agora mesmo falou do caixa do supermercado, que agora é Sim. autosserviço, etc. Então, quem vai ter emprego? Quem estudou numa escola boa, quem sabe lidar com Quem realmente tecnologias. sentiu a É. diferença. E aquele que os pais não puderam investir no estudo, aquele que não teve uma capacitação, que é aquele trabalho mais básico, ele vai ficar cada vez mais dependente de algum tipo de auxílio de outros. E vai chegar uma hora, dentro desse ciclo, que não fecha. Sim. E aí a Previdência Social vai parar de pagar a aposentadoria. Fazendo um parêntese, o que seria muito fácil de resolver se a gente tivesse políticos com coragem de resolver a questão dos super salários. A gente estava falando esses dias Que aí. aconteceu o contrário agora, né, Pedrão? Primeiro ato da Assembleia Federal, né, neste ano, Foi aumentar o foi salário. aumentar os salários e abrir salários. brecha para super salário para os servidores da Câmara dos Deputados, né? Mas é esse tipo de político se mantém onde está e faz o que faz por conta do tipo de população de eleitor que a gente tem, que está brigando como se fosse o time de futebol, Lula e Bolsonaro, direita e esquerda. E não é assim que funciona, o mundo não vai para frente se continuar desse jeito. O Brasil, menos ainda. E a gente tem que pensar o seguinte, você pegar como exemplo países que têm uma escala reduzida, a principal diferença que você vai ver desses países para o nosso é a questão dos impostos. Né? E, inclusive que são, mas o imposto agora vai ser, em alguns casos já está sendo retido diretamente na fonte. Estava conversando recentemente com um cara que mexe com o aplicativo, falando sobre a questão do POP e do Uber, né? Que antes a gente ainda tinha o POP que era nosso, eu acho que era nosso, pelo menos agora não é mais, é da China, se eu não me engano. Sim. Cara, o governo federal está querendo tanto regularizar tudo isso, né? Fazer uma forma de regularizar. Sabiam que o aplicativo normalmente tira quase 50% do cara que está dirigindo, né? Que não faz o aplicativo pelo gov.com e já retém na fonte o que tem e dá para o cara que é motorista a liberar. Pô, pelo menos eu só tá retendo aqui imposto. Porque não, o cara vai ter a retenção do imposto como PJ que ele paga, mais a retenção do aplicativo que ele loca para utilizar. Pô, faz então um aplicativo pelo gov.com. Capacidade de tecnologia para isso tem, A né? gente Porque tem. para poder filtrar tudo que a gente Que gasta. a gente gasta, eles têm, não tem? Então, né? aí vai tirar às vezes 14 Aí, ó. pontos de uma política de uma corrida de 24, 25 reais, mas o cara pagou todos os impostos dele ali. O governo já recebeu, o contribuinte já pagou, o governo já recebeu, já pode dar destino do que ficar brigando. Proposta boa, hein, Pedrão? Proposta é? boa. Aplicativo de mobilidade do governo federal. Você pode logar em qualquer lugar, qualquer cidade. Loga com seu Gov ali, roda, já recebe, já paga o imposto. Exato. Entendeu? Olha Isso, aí. já fica ali tranquilo. Boa, hein? Não é? Boa, hein? Mas Já tira isso da conhecendo mão de outros lugares. o apetite da máquina pública, eu acho que ele vai falar assim, se eles pagam 50 pro aplicativo da Uber do outro, eles pagam pra Paga gente pra também. gente. Exato. A gente sabe o que vai acontecer. Aí vai dar pra ter mais super salário. Eu vou te contar, é dureza essa Mas turma, para viu? isso a gente tem que ter atenção e esse ano votar com consciência. Votar no que é novo e não no que a gente sabe que já vem dado errado. Eu acho que isso daí é o que falta na cabeça do eleitor é a consciência. Ô, Pedrão, o tempo voou, cara, e antes da gente terminar, eu vou só fazer aqui uma última notícia aqui, para poder saber a opinião das pessoas, e a sua que está aqui do meu lado também, por favor. O STF, o Senado marcou para o dia 28 e 29 de abril a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula ao STF. A tendência é que a sessão seja tumultuada, com embates entre base e oposição. Bom, depois de muito trabalho, a gente sabe que marcaram a sabatina uma moeda de troca muito grande. Com certeza o presidente, né, do Congresso, para poder marcar essa sabatina, ele usou essa medalha, essa moeda de troca,
tá? Mas o fato é que para o dia 28 e 29 está marcada a sabatina do Jorge Messias, que deve com certeza ser parecido com a briga que teve lá na UFMG. Vai ter troca-tapa, mas que, na minha opinião, vai dar em nada, porque nunca tivemos parlamentares com coragem de barrar alguém na sabatina. A sabatina sempre foi um evento, vou chamar de um evento social, tá? Nunca houve um indicado que foi barrado pela sabatina do Congresso para ministro do STF. Então, eu acredito que vai dar em pizza. E aí, o que você acha? Meu amigo, eu tenho a mesma visão, mas eu queria que a gente tivesse igual tem um impostômetro, né? Que coloca lá o quanto de imposto que a gente gastou. Sim. O quanto que a gente já gastou com situações como essa, que movimentam fortunas de dinheiro público, que é seu dinheiro, para não dar em nada. Que a gente sabe que não vai dar em nada, que isso não é novo, isso já é o mesmo caminho, percorrido de formas diferentes, mas que dá no mesmo lugar. Será quanto que a gente já gastou? Né? Tá aí, hein? A pergunta que não quer calar. Quanto já gastamos com esses circos que acontecem lá em Brasília, que a gente sabe que vai dar em nada, vai dar sempre na mesma. Agora teremos uma sabatina cheia de deputados, senadores e papagaios de pirata querendo gerar cortes virais para suas redes sociais, né? Criando polêmica, troca-tapa, igual os nossos deputados fizeram aqui na faculdade, na UFMG, né? Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, no final das contas, ele será aprovado. E teremos mais um ministro da Suprema Corte que ali ficará por algumas longas décadas. Sim. Bom, enfim, o tempo voou e nós vamos ter que encerrar, né, Pedrão? Vamos ter que encerrar. Mas, pessoal, deixa aí alguma sugestão para os próximos convidados, os próximos temas. É isso aí. Para chegar no final, agradecer a Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil. Implantar Telecom, 41410955, Implantar Telecom. A melhor internet do Brasil é para você que está em BH e região. Conexão segura e com muitos benefícios. Planos de 600 megas até 1000 megas. Wi-Fi 6, Clube Certo, NBA, HBO Max, Disney+, Deezer, Paramount, Sky+, Prime Video, caramba, é tanta coisa, olha só. Liga agora, 41410955, Implantar Telecom, a melhor internet do Brasil. Aproveite e nunca mais tenha dificuldades com a sua conexão. É para sua casa e também para o seu negócio. Vamos lá? Implantar Telecom. Olha só, passamos por algumas polêmicas hoje. Não deixe de recomendar, avaliar, deixe aí os seus comentários. Hoje transmitimos ao vivo também pela primeira vez o seu Política Agora, o seu podcast de política. Não é isso aí, Pedrão? É isso aí, meu Deixa amigo. teu contato aí também pra galera. Beleza, e a gente Pedro Lana Badaró, o Política Agora, que tá no Instagram. Qualquer coisa, precisando, tamo lá. Tem os links de todos os outros. Pedro Lana Badaró, no Instagram. No Instagram. Lana com um L só. Com 2 N's. Com 2 N's. Com 2 N's. Pedro Lana Badaró com 2 N's. Ah, eu fui brincar que era com um N, só falei L. Eu tô precisando de férias, gente. Tô precisando de férias, então eu vou ali descansar um pouquinho. Só que não, tem mais um pouquinho pra produzir ainda. Obrigado pela sua participação, tamo junto. Valeu, Pedrão. Um abraço. Valeu. Política Agora!